Cara, esse vídeo aqui é pra ser uma troca de ideia. Então, eu quero conversar um pouco com você sobre política, cara. O brasileiro, ele infelizmente, ele confia muito em político. Então, eu queria conversar um pouco com você porque isso daí é um perigo. E eu tenho percebido que desde as últimas eleições lá de 2018, o Brasil tá muito polarizado, né? Então, o povo brasileiro tá agora se politizando mais, né? Estudando um pouco mais sobre política. Só que a gente ainda é muito influenciado e a gente não consegue ter uma visão muito ampla da questão geopolítica como um todo. Então, eu queria conversar um pouco com você, por quê? Porque a gente é muito enganado, entendeu? Então, pega aí um copo de água, um café, um chá, sei lá. Eu tô aqui com uma aguinha com gás. Porque esse vídeo aqui é para ser uma troca de ideia, beleza? Qual que é a questão? Recentemente, aí, esse ano, né, o Donald Trump venceu as eleições dos Estados Unidos. E, mais uma vez, os políticos brasileiros estão usando isso daí para gerar conteúdo nas redes sociais e para manipular as pessoas, tá? Então, eu comecei a perceber o quão perigoso é o acesso à informação sem a educação. Os políticos brasileiros, eles dominavam o rumo do Brasil até 2016. O que começou a acontecer de 2016 para cá? Redes sociais. Já existia antes, mas começou a ganhar muita proporção. Então, por exemplo, o povo que votou no Lula de 2002, 2008, né? A maioria dessas pessoas votou no Lula de novo em 2023 aí, acreditando nas promessas dele, né? Acreditando naquele Lula lá de 2002. E muitas pessoas hoje elas estão decepcionadas com o comportamento do Lula, né? Com a questão aí de como o Lula vem tratado, principalmente a economia do Brasil. E o que eu vejo, assim, o que eu percebo? O Lula não mudou de 2002 para 2022. Tá? Ele sempre foi a mesma pessoa. O que acontece é o seguinte, é que descentralizou os meios de comunicação. Antigamente você só sabia, a Globo praticamente elegia o presidente que ela queria. Entenda, não tô aqui para criticar ninguém, aqui é um conselho para as pessoas que têm a mente aberta e que quer entender melhor sobre essa questão, porque é importante você estudar geopolítica, mas você nunca pode cometer o erro em acreditar em político, tá bom? Eu vou chegar lá, a gente vai, eu só tô construindo aqui uma espinha dorsal para você entender o todo, tá? A política brasileira era dominada pelos meios de comunicações que a gente tinha na época, que era o rádio e a televisão. Então vamos se dizer que a Globo, né, que é o maior canal, com a maior audiência, ela escolhia quem ela queria que fosse o presidente. Beleza? Só que de 2016 pra cá, 2014, né, teve as eleições da Dilma. Na época eu tava no exército, inclusive eu fui fazer a escolta dela aqui na cidade onde eu moro. Só pra você ter noção, fui fazer a escolta da Dilma. E começou a se usar mais ali. Em 2014 começou os celulares Androids, o iPhone, e aí começou a ter as redes sociais, Instagram e tal, e aí começou os influencers. E a gente sabe, né, a gente chegou no que tá aqui hoje, tá? Só que em 2016 foi quando eu percebi que algo estava errado, porque foi na época que a Dilma sofreu um impeachment. Em 2017 o Bolsonaro começou a se posicionar politicamente para concorrer às eleições de 2008. E em 2018. E em 2018 foi quando houve uma ruptura, né, um marco ali na política brasileira e um partido de direita se posicionou, né? Porque até hoje, assim, se você ver, foi a maioria ou o centro ou a esquerda que governou o país, né? E agora, pela primeira vez, eu acredito assim que em 2018 o Bolsonaro venceu, né? E ele se posiciona como alguém de direita, embora eu acredito que ele terminou o mandato dele mais como uma pessoa de centro ali, né, que articulava, que tentava salvar a pele dele, mas assim, ele é colocado como um direita, tá? E por que eu tô te dizendo isso? Porque muitas pessoas, cara, confiaram no Bolsonaro e se decepcionaram com ele. Muitas pessoas. Assim como muitas pessoas confiaram no Lula e se decepcionaram com ele. Então, qual é a questão? O que eu acredito, cara? Eu acredito que é uma desinteligência, tá? Uma extrema... Desculpa o termo, tá? Mas não tem outro termo, assim, para ficar claro, escancarado o que eu quero te dizer. É uma burrice você acreditar em qualquer político que seja. E eu vou te explicar o motivo agora. Só vou
tomar um golinho de água aqui. Porque eles são seres humanos, eles são homens. E não existe perfeição em homem nenhum. Olha só, descobri uma roda aqui. Os homens, eles são corruptíveis. Obviamente, né, que tem pessoas que seguem um código de conduta, que são éticas, que têm escrúpulos, e essas não se vendem. Mas quando a gente está falando de política, a gente tem que partir do pressuposto que vai existir articulações. Não existe um governo que governa de forma, como eu posso te dizer, isolada, tá? Qualquer governante, ele precisa do Senado e da Câmara de Deputados. E para isso, cara, ele tem que articular. Então, a gente parte do pressuposto de que político, cara, para obter os interesses dele, ele vai articular, tá? Então, é uma burrice sua, desculpa, mas você acreditar em político, tá? Eu cometi alguns excessos, eu discuti, por exemplo, eu sempre me posicionei como alguém de direita, tá? Mas, por exemplo, os meus familiares, a maioria deles são de esquerda, eles votam e votaram no Lula, e houve muita discussão. Mas eu não tinha o entendimento que eu tô te compartilhando agora, tá? Eu tô tentando abrir seus olhos e te dar um conselho, tá? É um vídeo diferente que eu tô fazendo, porque a maioria dos meus conteúdos são conteúdos cristãos, mas eu acredito que faz parte, tá? Eu gosto de imaginar o cristianismo de forma holística, beleza? De forma completa. E envolve também uma inteligência política. Não sei se existe esse termo, mas você deve ter entendido. Enfim, um político, ele tem que articular. Ele tem que, para simplificar, ele tem que lavar a mão de uma pessoa e lavar a mão de outra. Eu não tô querendo dizer aqui em crime de dinheiro, tá? Tô querendo dizer aqui que ele tem que ceder. E para ceder, ele não vai conseguir agradar a todos, tá? Ele vai desagradar os eleitores dele e vai fortalecer o argumento daquele que tá se opondo a ele. Beleza? Então, cara, é uma besteira você ficar discutindo e acreditando em político. Não existe salvador na pátria, beleza? Quando você for votar, escolher um político, eu recomendo você ir naquele que é menos pior e que as propostas dele têm mais a ver com seus valores, seja ele de direita ou de esquerda, beleza? Se alguém, por exemplo, se você é alguém que defende valores de família tradicional, por exemplo, tá? Você é um conservador. Cara, não faz sentido você votar em alguém do PSOL, do PT ou qualquer coisa desse tipo, porque os valores deles são outros. A proposta deles são outras. Eu só quero... Esse vídeo aqui tem o intuito de abrir seu olho para que você não confie em político, cara, que você não deposite a sua esperança em político, tá? Existe um governo acima de todos os governos, que é o governo de Deus, e esse é que nós devemos confiar. É no senhorio de Cristo, como governante, que nós devemos depositar nossa esperança. Vou te dar um exemplo. Se você pega ali o livro de Daniel, você vai ver Daniel, um homem fiel aos valores, aos princípios dele, servindo com muita excelência um governo que oprimia Israel. Você entende esse dualismo? Você entende? Você consegue compreender? Vamos lá. Daniel, servo de Deus, profeta assim, poderosíssimo. Vamos pôr dessa forma? Vamos colocar dessa forma, nesses termos? Assim, a Bíblia descreve ele como alguém que não se achou falta nele, não se achou culpa nele. Tentaram de diversas formas articular para achar culpa nele e não acharam. E ele servia ao reino da Babilônia. Ele servia ao reino dos sírios. E essa é a questão. Não importa o governo que tá lá, cara. Não importa o governo que tá lá. O que importa é você confiar em Deus, cara. Ah, tá. Então vamos votar de qualquer jeito? Obviamente que não. Não distorça as minhas palavras. Você deve ter inteligência. Beleza? Não compensa você insistir no erro. Por exemplo, você tá vendo que esse governo aqui ele não tá funcionando. Então não tem por que você votar nele nas próximas eleições. É simples assim. Agora, cara, se você confiar, acreditar em político, que aquele cara ali, ele é perfeito, que não sei o que, cara, não vai adiantar, velho. Beleza? Tá vendo aí mó manipulação com essa questão do Trump ter ganhado e tal. Cara, qual que é a realidade brasileira? A realidade brasileira é que o Lula tá lá, velho. Que o ministro da economia é o Haddad. Foi o povo que colocou ele lá. Eu não vou entrar na teoria das conspirações aqui, de roubo e tal, beleza? Meu intuito aqui é simples, cara. Não confie em político.
Vote de consciência limpa naquele que tá mais próximo dos seus valores e pronto, acabou. Do mais, cara, estuda, trabalha, gaste menos do que você ganha, beleza? Faça uma reserva de emergência e no que você puder, invista na vida daquelas pessoas que estão próximo de você para que elas possam prosperar também. É isso, velho. Não tem o que fazer. Não tem como. Não tem. Por mais que eu quisesse, por mais que eu discutisse, por mais que não há o que fazer. Então não adianta você ficar confiando nesse povo, velho. Você entendeu? Seja inteligente. Parta do pressuposto de tanto da direita quanto da esquerda, eles estão tentando te manipular de alguma forma. Parta desse pressuposto. Vote em alguém de forma consciente e pronto, beleza? Isso aqui é minha sugestão pra você, velho. Porque, teoria minha, tá? Tava conversando com um amigo meu esses dias. A gente foi pra Minas e eu conversei com ele sobre isso daí. Falei, cara, por muito tempo eu achei que no Brasil aqui a questão de religiosa fosse o mais forte. Mas hoje eu percebo que o brasileiro que é politizado, que se envolve em política, cara, ele é muito pior no aspecto de inteligência. Tô dizendo que o cara é melhor. Ele é muito pior no aspecto racional. Eles não usam a razão para avaliar os fatos. Eles são extremamente emocionais. Por exemplo, vamos supor que ele votou no deputado fulano de tal. Só que esse fulano de tal foi envolvido num esquema de corrupção. Descobriram. Ele vai arrumar um jeito, cara. Ele vai arrumar uma desculpa pra defender aquele cara que ele gosta, que ele se identifica. Você entendeu? Ele vai contra a razão, velho, pra poder defender aquela pessoa que ele acredita. Então, cara, parta desse pressuposto. Eles estão tentando te manipular de todas as formas, tá? Nós somos um número. Então, eu gosto de pensar nas coisas micro, entendeu? De forma micro. Eu, minha família e as pessoas que me cercam, beleza? Anota lá o que eu disse, cara, estude, trabalhe, gaste menos que você ganha, faça uma reserva de emergência e no que você puder, invista na vida das pessoas que estão próximo de você para que elas prosperem, tá? Porque se você for confiar em político, esperar em político, cara, eu tenho dó de você, desculpa, beleza? Eu já expliquei aqui os termos, político ele tem que articular, tá bom? Enfim, é isso. Tá? Tamo junto. Se você curtiu esse vídeo aqui, não deixa de se inscrever no canal e deixa um comentário aí sobre a sua perspectiva aí do nosso cenário geopolítico que nos espera aí do Brasil pros nossos filhos. Eu não sei, cara. Tem umas pessoas aí que estão vindo, que parecem boas, mas é não depender desses caras, velho. Procurar um meio de aumentar aí sua arrecadação, as suas fontes de renda. Se você quiser, vou deixar aqui nesse vídeo aqui o link do meu treinamento, onde você pode começar a fazer uma renda usando seu celular pela internet. E poupa dinheiro, cara. Poupa dinheiro aí, CDB, sabe? Infelizmente a taxa Selic tá subindo, que é um péssimo aspecto financeiro para o Brasil, mas para aqueles que gostam de colocar dinheiro em reserva em renda fixa é um bom momento para ele fazer isso. Beleza? Tamo junto e é só o começo.